Em 1540, o conquistador espanhol Gonçalo Pizarro iniciou uma expedição naval que saiu de Quito, no Equador, e atravessou todo o norte do Brasil até chegar à ilha de Marajó, no Pará, próximo ao Oceano Atlântico. Seguindo Pizarro e seus homens, estava o capitão espanhol Francisco de Orellana, o padre espanhol Gaspar de Carvajal, vários soldados espanhóis e milhares de indígenas. Essa expedição durou 2 anos e 8 meses, chegando ao seu fim em 24 de agosto de 1542, e é dos registros feitos pelo padre Gaspar de Carvajal que vemos a história de mulheres guerreiras que foram identificadas com o antigo mito grego das Amazonas. Vale a pena citar que a história das Amazonas brasileiras não existe na tradição oral de nenhum povo. Sendo assim, os registros de Carvajal são a única fonte que falam sobre elas, e claro que isso abre uma série de questionamentos a respeito da sua veracidade. Ainda em Quito, antes de iniciar a expedição, o padre Carvajal ficou sabendo que alguns índios cruzavam mais de 6,5 quilômetros para ver uma tribo de mulheres, e segundo suas fontes, esses homens iam jovens e voltavam velhos. A expedição em si foi extremamente sangrenta, pois sempre que os espanhóis viam uma aldeia ribeirinha considerada fraca ou vulnerável, eles a saqueavam, matavam vários dos seus habitantes e tacavam fogo no resto. E foi graças a esse comportamento cruel que as notícias da sua presença se espalharam pela região, e assim que eram vistos pelos indígenas, esses começaram a atacá-los, antecipando o pior. Dessa maneira, vários indígenas e espanhóis foram mortos, ou pelo menos feridos, incluindo o próprio Carvajal, que em uma dessas batalhas acabou perdendo um olho. Porém, o encontro com algumas amazonas só foi acontecer no dia 24 de junho de 1541, e Carvajal diz o seguinte: íamos desta maneira, caminhando e procurando um lugar aprazível para folgar e celebrar a festa do bem-aventurado São João Batista, precursor de Cristo. E foi servindo Deus que, dobrando uma ponta, vimos ao longe muitas e grandes aldeias ribeirinhas. Aqui demos de cara na boa terra e domínio das Amazonas. A expedição estava navegando um dos afluentes do rio Amazonas, chamado Rio Yamundá, e os indígenas que viviam às suas margens já os aguardavam, pois de longe dava para ver uma multidão se formando. Ao se aproximar da aldeia, os índios começaram a rir e a zombar deles, dizendo que se eles ancorassem, os levariam até as Amazonas. Então, vendo a confiança e arrogância dos índios, o capitão Orellana ficou furioso e ordenou que seus homens mostrassem força, atirando neles com suas bestas e arcabuzes. Sentindo a agressão, os índios recuaram até suas aldeias, onde começaram a se agrupar em esquadrões enormes, com a intenção de contra-atacar. Mesmo vendo que os índios estavam prontos para o confronto, o capitão Orellana ordenou que seus homens remem até as margens para saquear a aldeia, mas enquanto faziam isso, foram atacados. Segundo Carvajal, os índios atiraram tantas flechas que parecia uma chuva, e eles não sabiam se remavam ou se tentavam se proteger. Com muita dificuldade, os espanhóis contra-atacaram e se aproximaram das margens do rio, onde pularam nas águas que chegavam ao seu peito e começaram a travar uma batalha feroz que durou mais de 1 hora. No meio da batalha, Carvajal não entendia porque, mesmo feridos e vendo seus irmãos sendo mortos, os índios passavam por cima dos seus cadáveres e ficavam ainda mais animados, até que, em meio aos guerreiros, ele conseguiu ver 10 ou 12 mulheres brancas, altas, de membros fortes, tranças enroladas no topo da cabeça, seminuas, montadas a cavalo e portando um arco e flechas. Ao observar as mulheres, Carvajal percebeu que sempre que um dos índios tentava fugir da batalha, elas o perseguiam e o matavam a pauladas, o que deixou claro que eles iriam lutar até o fim. Quando não estavam perseguindo os desertores, elas lutavam com uma fúria e braveza de mais de 10 índios e atiravam flechas com tanta força que uma delas penetrou mais de 1 palmo no casco de uma embarcação e as outras o cobriram, o fazendo parecer um porco-espinho. A batalha continuou até que os espanhóis conseguiram matar 7 ou 8 amazonas, o que fez com que os índios perdessem a sua coragem e fossem derrotados. Muitos índios foram mortos durante esse confronto e alguns
pegos como prisioneiros. Mas a vitória ainda não era certa, pois os exploradores começaram a ouvir reforços de aldeias vizinhas se aproximando pela terra e pelas águas, então decidiram embarcar e fugir. Durante essa fuga, eles viram uma imensa frota de canoas e foram atacados, mas conseguiram escapar. A bordo de suas embarcações e longe do perigo, os espanhóis começaram a interrogar os seus prisioneiros a respeito das mulheres a cavalo, e foi aí que um deles falou tudo o que sabia sobre elas. Segundo ele, a 7 dias de caminhada mata dentro, existe um complexo com algo em torno de 70 aldeias, habitadas por um grande número de mulheres que fechavam as estradas e cobravam pedágio de quem quisesse cruzá-las. As mulheres não tinham maridos e sempre que queriam, faziam guerras com os povos vizinhos para capturar seus homens, com os quais se uniam e depois de um tempo os libertavam. Se dessa união nascesse um menino, elas o matavam e o enviavam para a aldeia do seu pai. Mas se fosse uma menina, ela era criada por elas e educada na arte da guerra. O prisioneiro também relatou que o seu aldeamento principal ficava próximo à Serra Icamiaba, ou Itacamiaba, que no caso deu origem ao nome popular dessas mulheres, e também disse que eram governadas por uma rainha chamada Conhori, que por sua vez pode ser um nome derivado do rio Conures, às margens do qual elas supostamente viviam. Continuando a descrevê-las, diz que as mulheres da classe mais alta se vestiam com delicadas lãs de ovelhas do Peru, mantas apertadas do peito para baixo, um manto atado com um cordão e uma coroa de ouro com 2 dedos de espessura. Seu busto ficava descoberto, seus cabelos soltos e tocavam o chão. Nesse aldeamento principal haviam 5 templos chamados Karanai, que eram decorados com ouro, prata, utensílios preciosos, assoalho no solo, pinturas coloridas no teto e ídolos femininos de prata e bronze que eram fundamentais para o seu culto ao sol. Como vemos, a lenda das Icamiabas, ou Amazonas brasileiras, tem uma única fonte e por isso é difícil lhe dar muita credibilidade. Inclusive porque em 1639, o padre espanhol Cristóbal de Acunha explorou a região sob o comando do capitão português Pedro Teixeira, mas não encontrou nenhum sinal delas. Entretanto, uma fonte é melhor do que nenhuma, então a questão se mantém. Será que elas realmente existiram? Se sim, será que existem até hoje? Ou desapareceram por algum motivo?